Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante. É justamente sobre a ideia de ações baratas e ações caras, certo? Então, várias pessoas quando vão investir, quando vão comprar uma ação, o que elas fazem? Elas vão lá, pesquisam as ações em algum site, né, faz algum filtro, e aí ela olha lá se a ação está, por exemplo, custando R$2, ela acha que está barata, e se a ação está custando, por exemplo, R$50, ela acha que está cara. Ou outra coisa que acontece bastante também é a pessoa achar que para conseguir ter resultado, para conseguir investir e ter, vamos dizer assim, um bom resultado, ela tem que comprar ali ações que tem um preço bem baratinho, um preço bem baixinho, porque aí essa ação, teoricamente, teria uma chance maior de crescer. Né? Justamente pela ideia que algumas pessoas têm de que grandes investidores, os investidores que fizeram muito dinheiro, só conseguiram fazer isso porque conseguiram comprar ações a centavos, né? Ações bem baratinhas, como alguns acham que foram. Só que hoje aqui, nesse vídeo, eu vou te mostrar como é que funciona essa ideia do preço da ação, né, da cotação das ações. E aí vai ficar muito mais fácil você entender como isso acontece, certo? Como é que isso funciona. Então, eu até coloquei aqui, ó, no próximo gráfico aqui, né, no próximo slide, um gráfico aqui que eu vou utilizar como exemplo, que é o do Bradesco e depois aqui o do Itaúsa, certo? Então aqui no exemplo do Bradesco, né, BBDC4, a ação do Bradesco, o que uma pessoa pode achar? Aqui quando você olha em 15/10 de 1998, você vai ver que as ações do Bradesco, elas custavam ali 39 centavos, certo? E aí, em 1/4 aqui de 2022, essas mesmas ações estavam custando ali o que era equivalente a R$21,98. Então, o que a pessoa pode pensar? O que o investidor iniciante, uma pessoa que ainda não entende a ideia de ajuste de cotação, pode pensar? Pode pensar o seguinte: essa pessoa aqui só conseguiu ganhar dinheiro porque ela comprou a ação bem baratinha, ela comprou a ação a 39 centavos. Só que como eu vou te mostrar daqui a pouco, a ação aqui nessa época, ela não custava esse valor, né? Porque justamente existem os ajustes que fazem você ver esse gráfico aqui, né? E daqui a pouco você vai ver como é que funcionava a ideia da cotação. No outro exemplo aqui da Itaúsa, a mesma coisa. A pessoa olha lá para 16/10 de 98 e vê a ação custando 11 centavos. E aí ela olha depois lá no dia 1/4 de 2022 e essa ação aqui tá R$10,79, né? Subiu aí quase 100 vezes. Então se a pessoa tivesse investido R$10.000, a pessoa teria, por exemplo, aproximadamente R$1 milhão aqui, certo? Mas aí a pessoa pensa o que novamente? Eu tenho que comprar uma ação, né? Quando eu for investir em uma ação, eu tenho que comprar uma ação que custa centavos, ou que custa bem baratinho ali. Só que a cotação das empresas, né, a cotação das ações, não funciona dessa forma, porque existe o que eu já falei, que é o ajuste. Então, até para ficar mais fácil ver o exemplo aqui, eu vou colocar em um site aqui do Fundamentos a ação lá do Bradesco, né, que é BBDC4, que eu botei lá no exemplo, certo? Então, eu vou aqui no histórico de cotação, e aí, como vocês podem ver, se a gente pegar aqui, por exemplo, né, só por exemplo aqui, 2004, 2005, a gente vai ver que a cotação aqui, que a gente pode ver, né, vai estar aqui, R$1,80, 2 e pouco, né? 2,20, 2,60, né? Em 2005. Agora, se a gente entrar no site de relação com o investidor do Bradesco, né? O site de RI, aqui, ó, BBDC4RI. Então, a gente vai entrar aqui no site do Bradesco, né? De relação com o investidor. E vamos aqui no central de resultados. E eu vou colocar naquele mesmo ano lá, 2005, mais ou menos, né? 2005, certo? Então, eu vou abrir aqui uma ilhazinha deles, né? O arquivo deles aqui. E vou buscar aqui pelo nome cotação, porque vocês vão ver como é que era, quanto é que custava o Bradesco de fato naquela época. Então, cotação. Então, vamos lá. Eu achei aqui já. Deixa eu ampliar aqui. Então, se você olhar aqui, ó, você vai ter aqui as duas ações que o Bradesco tem. Que é a ação ordinária, né, a ação ON, que é a BBDC3, aquela que termina com 3. E a ação preferencial, que é aquela que termina com 4. BBDC4, que foi a que eu peguei aqui como exemplo. Então, se você olhar aqui a ação do BBDC4, né, que a gente estava olhando ali, em 2004, ela custava aqui, ó, como vocês podem ver no próprio relatório do Bradesco, em média aqui de R$46,32, lá no primeiro trimestre, certo? E em 2005, essa ação custava em torno de R$77,33, certo? Mas quando você olha aqui no gráfico, ela parece que está custando quanto? R$1,80, R$1,60, 2 e pouco, né, 2,30, naquele mesmo período, né? E por que isso acontece? Eu vou te explicar agora de forma mais detalhada. Então, para entender melhor sobre como é que funciona essa ideia da cotação, eu criei aqui uma ação hipotética, uma empresa hipotética chamada aqui Padaria Help, com o código PÃOH3, certo? E aí, pra gente entender aqui por que quando você olha a ação, né, o valor lá, o preço da ação no gráfico, normalmente esse valor não reflete o valor que de fato era naquela época, você vai entender agora aqui eu fazendo essa explicação, certo? Com a Padaria Help aqui. Então, vamos imaginar que lá em janeiro, certo?
o valor da ação da padaria Help fosse aqui R$10, certo? Então, em janeiro, a ação da Pão 3 aqui, Pão H3, custava aqui R$10. E aí você foi lá e fez o quê? Você comprou uma ação da Pão 3 aqui, da padaria Help, certo? E aí, só que aí passou um tempo, né? Chegou fevereiro, certo? Deixa eu pintar aqui pra ficar diferenciado. E aí chegou em fevereiro, e o que aconteceu? Essa ação aqui, ela pagou um dividendo de R$1. Deixa eu tirar daqui a pouco. Essa ação aqui pagou um dividendo de R$1, certo? E aí, o que aconteceu? Quando essa ação faz esse pagamento de dividendo, ela vai ser ajustada, né? As cotações anteriores a esse dividendo serão ajustadas. Então, no caso aqui, né? Claro, tem um cálculo mais complexo, mas no caso aqui, a cotação seria ajustada para R$9. Então, ajustada seria aqui R$9. Então, o valor lá de janeiro dessa ação, se a pessoa fosse olhar, ele seria aqui, ao invés de R$10, né? Nesse exemplo mais simples aqui, ele seria 9. Então, ele seria ajustado para 9. Então, a partir desse momento, a pessoa que olhasse lá a cotação de janeiro, ela não iria ver, né? Mais aquele valor. Ela não iria ver o valor que você comprou. Os R$10, no caso. Ela iria ver 9. Por quê? Porque aconteceu um evento. Então, nas ações, existem vários eventos que ajustam a cotação dela, né, que modificam aquela cotação de todo o histórico dela, né, na cotação ajustada, é claro. Então, eventos como dividendo, bonificação, desdobramento, agrupamento, acabam modificando todo o histórico ali de preço daquela empresa. Então, por exemplo, aqui, né, fevereiro pagou R$1 de dividendo, mas vamos supor que em março, vou botar aqui março, certo? Deixa eu puxar aqui para baixo. Vamos supor que em março, ela teve aqui, essa ação aqui teve, por exemplo, um desdobramento de 3-1. De 3 para 1. Deixa eu pintar aqui para ficar organizado. Então, vamos supor que aqui em março ela teve um desdobramento de 3 para 1. O que ia acontecer? A cotação teria um ajuste aqui. Ajustada seria aqui, ó, R$3. Por quê? Por que a ação ajustada aqui seria R$3? Porque quando existe um desdobramento, né, você tem ali uma maior divisão das ações que aquela empresa tem. Então, por exemplo, se uma pessoa, nesse caso aqui, se uma pessoa tivesse uma ação aqui, né, comprou uma ação da padaria Help, quando houve aqui o desdobramento de 3 para 1, essa pessoa passaria a ter 3 ações. Então, se a pessoa tem 3 ações, se a ação custa R$9 e a pessoa vai passar a ter 3 ações agora, então a pessoa vai ter 3 ações de R$3, que vai dar os mesmos R$9 aqui, certo? Então, quando a pessoa fosse olhar lá a cotação ajustada, ela não veria mais aqueles R$10. Ela veria R$3, certo? Então, é isso que acontece. Por que você olha lá, por exemplo, a ação do Bradesco, da Itaúsa e de várias outras empresas, e você vê um valor, e só que anteriormente não era assim? Justamente por isso. Porque conforme a empresa ela vai realizando os eventos delas ali, né, pagando dividendos, juros sobre capital, desdobrando a empresa, bonificação e várias outras coisas, essa cotação, a cotação histórica dela vai sendo ajustada. Então, por isso que você não vê aquele valor. Então, no início aqui da padaria Help, né, a ação lá em janeiro custava R$10. Então, em janeiro, quem fosse olhar a ação, iria ver o quê? Iria ver R$10. Só que em fevereiro, se a pessoa fosse olhar a cotação lá de janeiro, ela já não veria mais R$10. Ela veria R$9. E se em março, certo? Em março, a pessoa fosse olhar a cotação lá de janeiro, ela não veria mais R$10 nem R$9. Ela veria aqui agora R$3, porque teve uns desdobramentos. E assim vai acontecendo com as empresas. Então, com o passar dos anos, como existem vários eventos, o preço vai sendo cada vez mais reduzido, né? Caso a empresa seja boa, caso a empresa consiga gerar lucro, consiga gerar dividendos, né? Pagar dividendos, consiga, vamos dizer assim, gerar juros sobre capital, bonificações e etc. Então, se a empresa for boa, a tendência é que a cotação histórica dela seja cada vez mais reduzida. E é por isso que quando você vai investir em ações, você não deve focar no preço dela exclusivamente. Você tem que focar na qualidade da empresa. Se ela tem vantagens competitivas, se aquela empresa ela tem uma empresa perene, se ela vai conseguir durar muito tempo, por muito tempo, né, gerando resultados. Então isso é mais importante, porque às vezes você compra uma ação aqui que custa R$2, que é uma empresa ruim, certo? Que é uma empresa que está falindo, e você vai perder dinheiro com ela. Da mesma forma que se você comprar uma ação, por exemplo, por R$50 e ela for uma boa empresa, ela pode o quê? Te gerar bons frutos. Ela pode crescer, ela pode ir gerando dividendos, juros sobre capital, os eventos em si. E aí, o valor dela, né, seria, se você pudesse olhar do futuro, né, você poderia estar comprando ela ali como se fosse a 50 centavos.
Então você está pagando R$ 50 hoje, mas o benefício que essa empresa pode te dar, né, crescer, dividendos, juros sobre capital e todos os outros eventos, é como se você estivesse comprando ela a 50 centavos agora. Então, isso seria a ideia aí das ações, a ideia das ações. Então, quando você vai comprar uma ação, não olhe basicamente ali para o preço dela, né? Não ache que uma empresa que custa R$2, ela é mais barata, vamos dizer assim, do que uma que custa 50. Então, quando você for olhar esses gráficos, né, que normalmente, em geral, né, os sites disponibilizam, lembre que as cotações que você olha no histórico nem sempre são as que eram de fato naquele período, naquele momento. Essas cotações que você olha, elas são ajustadas justamente para te mostrar, né, para te dar uma maior noção de quanto aquela empresa rendeu para a pessoa lá que investiu naquele momento, naquele prazo ali, certo? Naquela data. Então, a cotação em si, quando você olha aquela, sei lá, a empresa tal custava 10 centavos, R$1 há tantos anos atrás, por isso que deu certo, né? Agora não dá mais. Nem sempre é assim, né? Se ela for uma empresa boa, se ela continuar gerando bons resultados, ela pode crescer ainda mais. E no momento que você compra ela, é como se você estivesse comprando, vamos dizer assim, no futuro, ela a centavos ou a muito poucos reais. Então, lembre-se disso. E para finalizar aqui, vou falar sobre a ideia da cotação isolada. Então, quando a pessoa vai comprar uma ação, né, naquele momento ali, eu não estou nem falando da cotação ajustada, não estou nem falando do histórico da empresa, certo? Estou falando na hora que a pessoa vai comprar mesmo, aquela cotação que a pessoa está vendo. Muita gente acaba também achando que a ação que tem um menor preço, ela é mais barata, vamos dizer assim. Então, um exemplo aqui. Vamos supor que tem uma ação que custa R$2, certo? E tem uma ação aqui de uma empresa que custa R$1.000. Vou dar um exemplo bem grotesco e bem diferente para ficar fácil de entender. Então, ó, o preço daqui é bem diferente, né? Esse é R$1.000, esse é R$2. Então, o que a pessoa pensa? Se essa ação aqui é bem mais barata, então ela vale mais a pena. Só que nem sempre isso vai ser verdade. Então, por exemplo, vamos assumir que essas duas empresas aqui, então bota aqui, ó, ação A e ação B, certo? Vai ser a ação B. Vamos assumir que essas duas ações aqui, elas têm o mesmo lucro, elas têm a mesma empresa, tudo a mesma coisa, certo? A única coisa que vai mudar é a cotação dela, certo? Uma custa R$2 e outra custa 1.000, certo? Só que essa ação aqui, a ação A, que custa R$2, ela tem aqui, ó, ela tem 1 milhão de ações, disponíveis no mercado, certo? E a ação B aqui, ela só tem 1.000 ações disponíveis no mercado, certo? 1.000 ações, 1.000 ações, certo? 1.000 ações disponíveis no mercado. O que é que vai acontecer? Aí a gente já começa a ver já tem outra, vamos dizer assim, visualização do negócio aqui. Por quê? Se você pegar o valor de mercado, o market cap dessa empresa aqui, ó, dessa empresa A, valor de mercado, ela vai ser o quê? Vai ser de 2 milhões, né? 2 milhões de reais. O valor de mercado dela vai ser 2 milhões. Por quê? Porque cada ação custa R$2, certo? E você tem 1 milhão de ações disponíveis. Então, R$2 vezes 1 milhão de ações, você tem ali um valor de mercado de 2 milhões, certo? 2 milhões. Esse seria aqui o valor de mercado dela, certo? 2 milhões, da ação A. A ação B, ela só tem 1.000 ações disponíveis. Então, o valor de mercado dela vai ser o quê? Vai ser 1 milhão. 1 milhão, deixa eu botar aqui, 1 milhão. Por quê? Porque se a gente pegar aqui R$1.000, que é a cotação da ação, vezes 1.000, né? 1.000 ações que existem, 1.000 vezes 1.000 dá 1 milhão. Então, considerando aqui que a empresa ela tem o mesmo lucro, que a empresa é igual, vamos dizer assim, essa daqui estaria bem mais cara do que essa. Apesar de a cotação, né, estar bem menor. Então essa aqui vai ter uma cotação menor, né? Se você olhar só o número isolado ali, vai ser R$2, e essa vai ser R$1.000. Só que quando você olha o valor de mercado dela, né? Que seria ali a cotação vezes a quantidade de ações que existem no mercado, você vê que essa daqui, ó, custa bem mais caro que essa. Se você quisesse comprar essa empresa, você teria que ter 2 milhões de reais. Se você quisesse comprar essa empresa, você precisaria só ter 1 milhão, né, por exemplo. Então, essa daqui é bem mais barata, né, assumindo que as duas empresas fossem idênticas, iguais aqui, certo? Para facilitar o entendimento. Então, quando você olha aqui a cotação de forma isolada, às vezes você pode ter esse sentimento, que essa daqui é mais barata do que essa. Mas nem sempre é, né? Quando a gente fala de empresa como geral, né? Então, lembre-se disso também quando for investir. E antes de finalizar, eu tenho um aviso para você. Se você tiver interesse em aprender a investir em ações de forma passo a passo, bem detalhada, com assuntos como esse que eu acabei de te ensinar e vários outros, para te tornar um investidor com muito mais qualidade, um investidor muito mais inteligente e que consiga ali ter resultado, que consiga construir patrimônio e um patrimônio que lhe gera renda passiva, eu te convido a participar do meu curso chamado
Programa Investidor PR. E lá você vai ter tudo bem detalhado ali para você conseguir aprender a investir, mesmo que você ainda não saiba nada, né? Mesmo que você esteja começando, ou até mesmo se você já investe aí há um tempo, certo? E para você poder participar, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo e também vou deixar nos comentários. Então basta você apertar lá para você ver como é que funciona o curso e caso você queira participar, você vai ter lá o botão para você poder se inscrever. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui e se você gostou dele, deixa seu like aí, se inscreve no canal também porque me ajuda bastante e eu te vejo no próximo vídeo.